Gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre, em cada vídeo eu gosto de me apresentar, se é que você não me conhece. Meu nome é Jaime Viana, eu sou mais um entre os milhares a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Você pode estar ouvindo um barulho de moto por aí, entendeu? Vai ficar de fundo, vai ficar durante essa nossa postagem aqui, mas tudo bem, eu espero que você possa, nesse momento, se ligar, como eu estou ligado com Deus, e junto nós possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, tá? Então, aqui vai. Eu quero dizer a você o seguinte, eu quero lhe perguntar, você já viu algum filme de terror? Isso. Eu me lembro que quando eu era mais novo, isso há muito tempo atrás, no tempo quando a gasolina era barata, um filme que marcou a minha época, né? Era o filme que se chamava O Exorcista, que era a verdadeira história que até hoje se é contada, a história do bem contra o mal, ou vice-versa, um se opondo ao outro, como nos diz a própria palavra de Deus nos fala lá, entendeu? Em Tiago, que um se opondo contra o outro. E o próprio Paulo também fala que um se opõe contra o outro para você não fazer o que você quer, mas aquilo que você não quer para você acabar fazendo. Mas eu quero dizer para você que isso aqui não é um comentário sobre filmes de terror, mas eu estou usando como base para poder chegar até você e poder expor a você que há esperança para o seu problema, há esperança para a sua luta, há esperança para a dificuldade, para a enfermidade que você está passando, há esperança e há solução, com certeza, sem sombra de dúvida, em nome de Jesus Cristo. Ele é o único que nos dá total direito de nos achegarmos a Ele sem cobrar nada em troca. Se alguém aí abre alguma coisa, vamos colocar assim por esse jeito, para depois ninguém ficar se queixando que eu estou falando de igreja A, B ou C, se alguém está cobrando aquilo que Deus nos deu de graça, essas pessoas vão ter que pagar um dia diante do Senhor. Fique ciente disso. O próprio capítulo 23 do livro de Mateus nos diz isso. O próprio Jesus dizendo, quanto aos escribas e fariseus, se eles mandarem, vocês façam tudo aquilo que eles mandarem você fazer, mas não ande em conformidade com as suas ações. Você entendeu? Agora eu volto mais uma vez aqui para filmes de terror. Esses filmes de terror, geralmente, eles têm algo em comum, não importa o tempo em que eles foram feitos, mas eles têm algo em comum. É mostrar que, geralmente, o bem é fraco diante do mal. Porque se você pega esse filme de terror, todos eles, as pessoas acabam tremendo de medo quando se fala em demônio, se fala em diabo. E nesse filme O Exorcista, o clímax maior do filme é quando há o exorcismo, quando eles tentam libertar aquela menina que estava possessa, e aquela menina apresenta vários quadros e flutua sobre a cama. Foi um filme que na época muita gente ficava sem dormir no escuro, ficava com medo daquilo. Mas quando nós olhamos, aleluia, para a Bíblia, a palavra de Deus, glórias ao Deus Todo-Poderoso, nós podemos ver que realmente essa esperança existe, que não é bem assim, que um dia na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi fiel até a morte, a ponto de se entregar no meu e no seu lugar, para que hoje eu tivesse vida e você tivesse vida com abundância. Então eu quero dizer para você, não vá atrás de conversa, de comentários, de pessoas que fazem esse tipo de coisa e não têm nem sequer o conhecimento de quem é Deus. Por quê? Porque não procuram analisar nesta palavra. Mas a Bíblia me diz que pela morte, quando um dia Jesus morreu na morte, como nos diz Hebreus 2,14, Jesus, aniquilou aquele que tinha o império da morte. Então hoje a Bíblia disse para mim que eu sou mais do que vencedor e que todo o poder e toda a autoridade está colocada no nome de Jesus, e como nos diz Colossenses 2,15, e ele fez através da sua morte na cruz e através da sua ressurreição ao terceiro dia, ele fez com que todo aquele que crê em Jesus Cristo, não é preciso ser padre, não é preciso ser pastor, mas aquele que um dia teve encontro com Jesus, que leva uma vida em santidade na presença dele, ou seja,
trocando pelas palavras do Senhor Jesus, de João 7,38. Aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras. Aleluia. Aqui é que está o segredo da coisa. Não é preciso você ter medo, porque eu vejo falar de cristãos que ainda hoje, mesmo depois de aceitarem a Jesus, continuam vivendo nessa insanidade espiritual. Acreditam mais na força do mal do que na força do bem. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, na cruz do Calvário, subjugou tudo isso. E quando ele foi ao Calvário, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Eu quero dizer a você que você, como servo de Deus, você tem autoridade. Você tem poder outorgado pelo Senhor Jesus Cristo. Como nos diz Atos capítulo 1, versículo 8, a igreja precisa parar dessa meninice, desse mimimi, de correr atrás de balelas, correr atrás de conversa fiada, de muitas pessoas que estão na frente do trabalho. Eu aqui não estou falando mal, estou falando uma realidade, mas de Deus não tem nada. São verdadeiros mercenários da palavra de Deus. Olha, o final está chegando, o cerco está se fechando, Satanás sabe que o tempo dele está próximo e o Senhor está querendo buscar a sua igreja, mas parece que a igreja está dormindo. É hora de despertarmos, meu irmão, é hora de despertarmos, minha irmã. Nós precisamos buscar, voltar a beber da fonte, buscar. Uma igreja sem oração, ela não vai para lugar nenhum, é uma igreja como se fosse um clube, algo social. Você parou para pensar nisso? Esses filmes espalham por aí, continuam espalhando e até hoje tem gente acreditando que o mal tem mais poder do que o bem. O próprio Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O próprio Jesus também falou o seguinte: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e ainda fará maiores do que essa. Esses dias atrás aqui eu falava de Isaías 61. Deus nos chamou para a guerra. E essa guerra, ele te capacita, ele te dá autoridade. Mas para que isso se confirme na sua vida, é preciso você estar em sintonia, mais uma vez eu digo, com a palavra de Deus. Então vamos deixar de conversa fiada e começarmos a fazer se cumprir na nossa vida o que diz 1 Pedro 4,11, que aquele que fala, fale segundo a palavra de Deus, porque no final de tudo isso, nós estamos em guerra. Você pode tirar folga de ser cristão, mas Satanás não tira folga de ser Satanás. Ele continua tentando levar o homem a qualquer custo para ir morar no inferno com ele. Enquanto isso, Jesus Cristo um dia provou o seu amor, derramado lá na cruz do Calvário o seu sangue, para que você tenha vida. E essa vida abundante pode chegar para você agora. Então deixa de lado isso aí, deixa de lado esse tipo de comentário, porque tem crente até que gosta de viver nessa euforia toda e acreditando em misticismo, né? Eu entro em casas de cristãos de vez em quando e a primeira coisa que eu vejo lá, eu já disse aqui e volto a repetir, a Bíblia é aberta no Salmo 91, como se o Salmo 91 tivesse poder para alguma coisa. Agora, se você acreditar no que diz a palavra de Deus, no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então aqui está o segredo, você tem que habitar, meu irmão. Seu pastor não tem lhe ensinado isso não? Você tem que voltar a ler a palavra, porque quando você lê a palavra, Deus está falando com você. Quando você ora, você está falando com Deus. Há uma sintonia aqui. E isso não há inferno nenhum que possa destruir. O segredo está aqui. A igreja precisa voltar à comunhão com o seu Senhor. Voltar à comunhão. Não precisa usar ele como se fosse um enfeite. Ah, não, mas nós temos Cristo. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Era assim com o povo de Israel. Você pega o capítulo 4 de 1 Samuel, quando Israel enfrentou os filisteus, eles foram derrotados a primeira vez. Sabe o que acontece? Quando naquela época Eli era o sacerdote, eles vão buscar a arca do Senhor. Ah, então tragam a arca. Quer dizer, está pensando que Deus é o quê? Que Deus é leão de chácara? Não, não é. Ele quer ser o seu amigo, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo habitando na sua vida. Será que seu pastor não te disse isso? Ele não é aquele que vai solucionar o problema só por solucionar, mas ele quer que você entre em comunhão com ele, quer fazer de você, como ele fez de mim, um cidadão dos céus. Vou te fazer uma pergunta e vou terminar aqui.
Se o seu coração parasse de bater agora, você que é cristão, você que vai à igreja, você que dá o seu dízimo, você que não falta um culto, você que está lá fazendo a sua obra social, você que está lá falando de Jesus, dando glória a Deus lá dentro da igreja, mas se o seu coração parasse de bater agora, você ia despertar aonde? É algo para você responder para você mesmo. Precisamos fazer uma avaliação de nossa vida. Fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse, quando ele volta a Jerusalém, ele depois de passado alguns anos, ele leva consigo alguns discípulos e chega lá onde foi, onde aconteceu o primeiro concílio da igreja do Senhor, que está relatado em Atos 15. Mas aqui Paulo ele volta a Jerusalém, como diz o capítulo 2 do livro de Gálatas, ou da carta de Gálatas. Paulo volta a Jerusalém para ver se ele não tinha corrido nem trabalhado em vão. É hora de nós refletirmos, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Desculpe se eu fui rude com você, fui rude na palavra, mas espero que você entenda que sem Jesus a gente está mais perdido do que cego em tiroteio, tá bom? Até a próxima. Se você puder, nos ajude na pregação desse evangelho, compartilhe, nos ajude mesmo em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor vai fazer algo extraordinário na sua vida. Não é uma permuta, não é uma troca, mas é a nossa obrigação como cristãos anunciarmos que o nosso Redentor vive e que em breve ele vai vir sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Fica na paz, que o resto a gente corre atrás. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, até a próxima.